Boa noite, irmãos. Quero, antes de qualquer coisa, expressar aqui a minha alegria em estar com os irmãos, estar aqui nesta igreja, estar com o seminário Charles Spurgeon. De minha parte, o que eu posso dizer é que nós temos acompanhado, ainda que à distância, o trabalho dos irmãos aqui. Admiramos muito o trabalho que Pastor Clayton e que os irmãos em geral têm feito aqui nessa cidade. Oramos ao Senhor para que abençoe. E para mim é um privilégio muito grande, uma alegria imensa. Eu digo isso com muita sinceridade. Estar aqui com os irmãos hoje e ter a oportunidade de falar-lhes nesses próximos dias. Peço que vocês, por favor, orem por mim, na medida em que eu procurarei aqui trazer a palavra do Senhor, o que a palavra do Senhor tem a nos dizer sobre essa matéria tão importante, que é a ética cristã. Eu quero trazer a saudação da nossa igreja, lá em São José dos Campos, São Paulo, a Igreja Batista da Graça. Os irmãos estão orando por vocês aqui, e eu trago o abraço de nossa igreja a todos. Também trago um abraço de algumas outras organizações com as quais eu estou envolvido. Uma delas é o seminário Martin Butzer. É um seminário novo. Começamos as atividades do seminário lá em nossa cidade mesmo, São José dos Campos, no ano passado. Pastor Franklin Ferreira, que já tem estado aqui, é amigo já de longa data, e juntos, além de outros irmãos também que estão nos apoiando, nós começamos este seminário, que é um seminário irmão, é parceiro, né, tem esta relação já fraterna com o Charles Spurgeon, tem essa mesma proposta de oferecer boa formação teológica a aspirantes ao ministério, pessoas que ensinam na igreja. A nossa ideia ali é de aliar dois elementos que nós entendemos ser fundamentais no ensino cristão. Um é aprofundamento teológico, é o estudo teológico nas bases confessionais ou em bases confessionais. E o outro é devoção cristã. Nós entendemos que o seminário deve ser um ambiente onde aquele que quer ensinar, que quer estar à frente de igreja, que quer ministrar a palavra, tenha a oportunidade também de ser ministrado, de crescer espiritualmente, de fazer uso dos meios de graça, da leitura das Escrituras, da oração, de desfrutar a comunhão cristã. E nós, então, trabalhamos intencionalmente a devoção cristã no ambiente do nosso seminário, inclusive envolvendo os professores com os alunos, procurando oferecer bons modelos pastorais, um trabalho de mentoreamento, porque nós entendemos que mente e coração precisam andar juntos quando nós lidamos com a palavra de Deus, quando lidamos com o povo de Deus. Então eu quero trazer o abraço do nosso seminário aos irmãos e pedir as orações de vocês. Nós reconhecemos que o nosso serviço é pela causa do reino, a gente depende da graça de Deus para fazer o que nós fazemos, e nós sabemos que Deus usa as orações como um meio da satisfação de sua vontade, de sua providência santa, do seu governo em nossas vidas. Então eu quero pedir aos irmãos que orem por nós, pelo nosso seminário. E também quero saudá-los em nome de outro ministério com o qual estou envolvido, que é a Editora Fiel. Não sei aqui quantos de vocês conhecem o trabalho da Editora Fiel, é um trabalho já antigo no país, mais de 45 anos, tem atuado como um ministério que serve a igreja, serve através da literatura, através de conferências teológicas, através, mais recentemente, de um ministério assim bem pujante na internet, com disponibilização de bastante conteúdo gratuito e coisas que sejam úteis para o obreiro cristão, para o cristão que frequenta a igreja, para o líder cristão. Quer dizer, nós procuramos oferecer materiais que apoiem a igreja. Nós naturalmente não somos a igreja, mas somos uma expressão da igreja como ministério, e queremos apoiar a igreja do Senhor Jesus Cristo através desses vários serviços que nós oferecemos. Também precisamos das orações dos irmãos no trabalho da Fiel. Meu trabalho lá particularmente é o de editor,
Eu sou aquele cara que escolhe os livros e que coordena a produção deles. Os livros, nós traduzimos boa parte deles, mas temos cada vez mais visto despontar bons autores brasileiros, irmãos a quem Deus tem dado muitos dons, então nós temos trabalhado com eles também. E o meu trabalho, então, ele passa por esse processo de determinar os títulos e etc. Então, se algum livro não te agradou muito, você pode reclamar com o editor depois, tá bom? E, além disso, a Fiel começou um curso novo, chamado CFL, Curso Fiel de Liderança, que é, aliás, um parceiro aqui do Charles Spurgeon. Eu coordeno esse curso e nossa ideia com ele é aprofundar um pouco mais os temas doutrinários que nós trabalhamos nas conferências e criar assim um senso, uma antecipação, vamos colocar assim, do que alguém pode ter se procurar um seminário teológico, um instituto, onde ele possa buscar formação teológica mais aprofundada. O nosso desejo com o CFL, então, é oferecer instrução teológica que leve a pessoa a buscar mais instrução teológica. E nessa busca de mais instrução teológica, ele pode procurar alguns dos parceiros. Charles Spurgeon é um deles. Parte do nosso curso também, ou parte integrante da nossa estrutura e da parceria que fizemos, permite que aquelas horas que as pessoas que fizeram o curso realizaram lá durante o percurso do curso sejam aproveitadas como créditos nessas instituições parceiras. Os parceiros é que determinam o critério da utilização desses créditos, mas, inclusive, nós já temos feito parceria com alguns seminários de fora do país, como o Sounder Baptist lá de Louisville. Ele vai reconhecer os créditos de nosso CFL, e o Charles Spurgeon, Martin Butzer e alguns outros. Então, é um ministério novo. Nós trabalhamos no ano passado um tema ligado à igreja, e este ano estamos trabalhando alguns daqueles temas mais basilares da teologia sistemática. E eu quero recomendar aos irmãos que tiverem oportunidade que realizem o curso. É um curso que é oferecido para toda a igreja, e ele é basicamente online. Você pode fazê-lo pela internet, não precisa viajar até São José dos Campos, em São Paulo, para fazer o curso. Você pode acompanhá-lo todo pela internet. Nós temos recebido bons professores nacionais e internacionais, que têm ajudado a gente no desenvolvimento das matérias que a gente trabalha lá. Ok, acho que eu já trouxe uma palavra representativa aqui desses ministérios que eu represento. Já cheguei aqui em Fortaleza e experimentei o calor duplamente. A cidade é quente, mas o calor humano dos irmãos é alguma coisa que eu preciso mencionar aqui. É a segunda vez que eu venho para cá e sempre sou recebido muito bem. Os irmãos têm sido sempre muito calorosos, muito hospitaleiros, e eu quero expressar também a minha gratidão aos irmãos por essa hospitalidade, esse cuidado que os irmãos têm comigo. Nós estudaremos nesta semana o assunto da ética cristã, um assunto da máxima importância. A gente pode dizer com alguma ousadia que no cerne das Escrituras, no cerne da revelação, no coração da revelação de Deus, está a intenção de Deus sobre como nós devemos viver. E é disso que trata a ética cristã. Nós não esgotaremos este assunto. Ele é um assunto que tem lastros bem aprofundados e amplos, e nós não teremos condições de trabalhar todos esses aspectos da matéria de ética cristã, mas nós trabalharemos alguns dos pontos, pelo menos segundo penso, que são
os mais fundamentais. Eu procurarei trabalhar bastante com a Escritura. Este é um assunto que passa por várias matérias, como antropologia, como sociologia, como filosofia. Todos esses campos da ciência, das ciências humanas, lidam com a ética. Mas nós estamos preocupados aqui nesta semana em lidar com a ética cristã conforme o ensino das Escrituras Sagradas. É nesse aspecto da ética cristã que eu me deterei aqui com os irmãos nesses próximos dias. Mas, para introduzir o assunto, eu já quero me desculpar, eu sei que depois você pode editar isso na gravação. Eu preparei um material que os irmãos não verão aqui nessa tela de projeção, porque quando eu cheguei aqui na cidade, depois de ter usado durante o voo de São José dos Campos para cá, o meu computador até acabar a bateria, eu falei assim, bom, agora basta eu recarregar a bateria, e eu descobri que eu deixei o meu carregador lá na cidade. Então, eu vou trabalhar com os irmãos algumas coisas aqui que estão no topo da cabeça, tá bom? Então a gente não vai ter projeção hoje, quem sabe amanhã a gente tenha, mas para mim isso não vai, pelo menos para mim não vai fazer tanta falta, espero que não faça para os irmãos. Mas vamos lá. Deixa eu começar com uma ilustração. Não, deixa eu começar com uma história. Um missionário chega numa cidadezinha, uma equipe pequena, ele anuncia o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele nem tinha Bíblias na mão, tudo que ele tinha eram cópias do Antigo Testamento. Uma grande adesão ao Evangelho acontece naquela cidade, e até algum tipo de comoção social, tendo em vista essa adesão tão grande. E as perseguições começam quase que concomitantemente com essa agitação de adesão ao Evangelho que aconteceu ali. Os missionários eles acabam partindo para outra cidade, mas uma igreja é deixada ali. Essa igreja é a igreja em Tessalônica. O apóstolo Paulo chega lá, Atos 17 dá conta disso, junto de Silas e Timóteo, vindo de Filipos, viajou 175 quilômetros a pé até chegar lá em Tessalônica. Tessalônica é uma cidade importante daquela região da Macedônia. Os irmãos devem se lembrar, no registro bíblico, Paulo chega em Filipos primeiro por conta de uma visão. Um moço macedônio que aparece e diz, passa a Macedônia, ele vai até lá, anuncia o Evangelho em Filipos, passa por tribulações terríveis, é aprisionado, é açoitado, inclusive exige reparação moral, isso é até um assunto que a gente pode trabalhar um pouco depois. E então segue viagem para aquela cidade de Tessalônica. De lá ele vai para Bereia, Atenas, Corinto. Mas em Tessalônica aconteceu este grande evento, vamos colocar assim. Uma igreja que já nasceu experimentando alguma forma de avivamento. Tanto que essa epístola, a epístola aos Tessalonicenses, uma das mais antigas aqui do Novo Testamento, é uma epístola em que, curiosamente, nós não encontramos reprimendas. Ao menos não encontramos reprimendas sérias, duras, como a gente encontra em outras epístolas. Lá naquela igreja, a adesão ao Evangelho foi uma coisa tão marcante, a palavra, segundo ele registra aqui, chegou com muito poder. Eu gosto dessa palavra de Evangelho de poder, a mesma palavra que a gente acha lá em Romanos, no capítulo 1, verso 18, que diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, lembrando que essa palavrinha, dínamos, poder, ela é a mesma palavra usada para dar conta do que aconteceu quando o universo foi criado. O mesmo tipo de poder que Deus emprega para a criação do universo é o poder que Ele emprega também para a transformação do coração do homem por meio do Evangelho. E foi isso que aconteceu em Tessalônica. Agora,
O texto vai dar conta também que os convertidos eram alguns dos judeus. Vocês sabem, Paulo, quando chegava em alguma cidade, ele ia primeiro para as sinagogas. Então ele anunciava o evangelho ali, mas logo ele passava a anunciar também para os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são os pagãos. Se você ler Romanos capítulo 1, você vai ver a distinção que o apóstolo Paulo faz entre aqueles que receberam os oráculos de Deus, aqueles que receberam a revelação de Deus, o povo da aliança, a quem ele chama de moralistas, e aqueles que tinham apenas a revelação natural e não tinham a revelação das Escrituras, os pagãos. Esses viviam de forma licenciosa, viviam sem qualquer tipo de parâmetro, de critério ético, de qualquer sorte, exceto por aquilo que Deus havia implantado no coração deles, como implantou no coração de todo homem. E essa então é a igreja em Tessalônica: pagãos, gentios e alguns dentre os judeus. E Paulo escreve essa carta para eles. E eu já estou chegando no meu ponto. Ele começa falando deste evangelho poderoso, transformador. Ele destaca 3 elementos que, aliás, são comuns nas cartas de Paulo para identificar dons que devem estar presentes em todas as igrejas, que são fé, esperança e amor. Logo no primeiro capítulo ele vai destacar que quando o evangelho transforma, esses dons, eles se veem presentes na vida daquela congregação transformada. E no caso de Tessalônica, ele ainda qualifica, ele vai dizer que aquela fé era operosa, que o amor era abnegado, que a esperança era firme. Ele vai dar conta de que aquela igreja era uma igreja firmada em Deus, pela obra de Jesus Cristo. No primeiro versículo ele diz isso. Formada de eleitos, aqueles a quem Deus escolheu desde tempos eternos, para que fizessem parte daquele corpo de redimidos, e que era uma igreja de testemunho notório. Não tinha página de Facebook da igreja de Tessalônica, eles não tinham uma conta no Twitter, eles não tinham nada dessas coisas, não tinham e-mail, nem um blog teológico, e todavia o apóstolo vai dar conta de que o testemunho deles alcançou toda a Macedônia. Era notório. Depois, no capítulo 2, ele passa a dizer por que essas coisas aconteceram. Ali, para quem aspira a ministério pastoral, nós temos um modelo belíssimo de como deve ser o pastor. Capítulo 2 e 3, especialmente o capítulo 2. A postura do pastor, a conduta do pastor, o ministério do pastor. Ele admoesta, ele ensina, ele exorta. Capítulo 3, ele vai dizer que não aguentava mais o cuidado por aqueles irmãos distantes. Ele precisou mandar Timóteo até lá, para que Timóteo desse conta do que estava acontecendo naquela igreja, trouxesse informações. E ele então elogia aquela igreja, fala que aquela é uma igreja em que o amor se via presente, era crescente. Ele chega a ponto de dizer: eu não preciso nem falar mais sobre isso, porque nisso vocês estão muito bem. Mas depois ele diz assim: olha, mas é preciso prosseguir, é preciso crescer, é preciso desenvolver. Essa aqui é a experiência de Paulo em Tessalônica. E aí chega o capítulo 4. E aqui no capítulo 4, eu fiz esse resumo todo aqui para vocês de Tessalônica, só para chegar em um versículo, em uma frase, que diz respeito ao que nós queremos trabalhar nesses dias. Ele diz: irmãos, nós vos rogamos, nós exortamos no Senhor Jesus. Aqui é bonito, essa palavra exortar aqui, ela pode ser também consolar. É interessante o apóstolo Paulo
A autoridade dele está fundada ou fundamentada em Jesus Cristo. Ele exorta em Jesus. É daí que vem a autoridade dele. Mas ele pede, ele solicita, ele até implora. Essa palavra pode ser tida, vos rogamos, como eu te imploro. Nisso a gente vê algumas coisas. A gente vê o amor de Paulo por aquela congregação, o desejo sincero que ele tinha para que houvesse progresso na fé daqueles irmãos, para que eles se apropriassem de tudo aquilo quanto ele houvera ensinado a eles. Assim deve ser o coração de um pastor. Ele não impõe, ele não manipula, ele não determina, não exige, ele implora, com base na autoridade que ele tem em Jesus Cristo, para que a igreja se aproprie daquela fé que ele está ensinando. É isso que Paulo faz. Ele implora, ele roga no Senhor, como de nós recebestes. Agora vem a frasezinha que para mim aqui tem uma importância muito grande. Como viver e agradar a Deus. Como viver e agradar a Deus. Aqui, nesse versículo, nós temos talvez aquilo que é o coração da ética cristã. A ética cristã, essa matéria que nós estamos estudando, estudaremos, ela tem a ver com como viver e agradar a Deus. Como essa aqui é uma aula, então eu preciso fazer aqui referência a algum material bibliográfico que deve ser útil aqui para os nossos estudos. Eu quero recomendar especialmente para os alunos aqui do seminário que façam uso desse livro aqui, olha, foi publicado pela Fiel, chamado Como Viver Neste Mundo, de R.C. Sproul. Ele trabalha a ética cristã nesse livro. É um livrinho pequenininho, ele é introdutório, mas ele oferece alguns conceitos muito importantes aqui para quem está estudando essa matéria. Então, eu penso que se você fizer a leitura desse livro, ele deve auxiliá-lo nos seus estudos sobre ética. E o outro livro que eu quero recomendar que você leia é este aqui, Ética Cristã, de Norman Geisler. Esse livro já é um clássico, foi publicado pelas edições Vida Nova, um livro mais antigo, ele é publicado desde os anos 1980, daquela década, e recentemente essa versão aqui, que foi revisada, ampliada, foi revitalizada, onde tem, enfim, uma bibliografia nova, tem revisões de texto que enriqueceram ainda mais essa obra aqui, que talvez seja a principal obra na área de ética cristã que nós temos. Então, para os alunos, a leitura desses dois livros aqui é o que eu quero recomendar. Bem, aqui o apóstolo Paulo, então, ele está iniciando a seção ética da carta dele. Se você tem lido as cartas de Paulo, você que já estudou Introdução ao Novo Testamento, cartas paulinas, você já deve ter percebido uma certa estrutura que Paulo usa nos seus escritos. Nessa estrutura, ele normalmente apresenta a doutrina, depois de fazer aquelas saudações iniciais, ele apresenta a doutrina. Via de regra, ele apresenta a doutrina já trabalhando questões particulares daquela comunidade para a qual ele escreveu. Ele sempre começa com uma sessão doutrinária, mas como um missionário, pastor que era, tendo em mente a preocupação com questões concretas, com dilemas nos quais aquelas igrejas estavam envolvidas. Então nós notaremos que a carta aos Colossenses tem toda aquela sessão doutrinária, mas está lidando com o problema daquela estranha heresia, meio gnóstica, meio judaizante, que estava presente ali naquela igreja. A Epístola aos Gálatas
ele estava com um problema seríssimo por causa dos judaizantes. A gente vai ver um pouco disso daqui a pouco. Mesmo a carta a Corinto, ele lida com uma variedade imensa de problemas que havia naquela igreja. Havia problema de divisão, havia um problema muito sério de divisão, havia problema de imoralidade, havia problema de falta de entendimento no que diz respeito à administração, o uso dos dons. Então ele inicia suas cartas sempre lidando com assuntos doutrinários à luz da realidade concreta que aquelas igrejas viviam. Quando ele conclui essa parte, ele passa então a fazer uma série de prescrições éticas para a igreja. Efésios capítulo 4, você sempre vai notar finalmente, portanto, um desses advérbios de ligação e de conclusão de uma matéria, para que ele então inicie uma outra matéria. Aqui em Tessalonicenses capítulo 4 é o que a gente experimenta justamente nessa passagem aqui. Romanos capítulo 12 é quando ele inicia todas as orientações éticas para aquela igreja. É como se ele estivesse dizendo assim: muito bem, à luz de tudo isso que eu disse, à luz de todo o entendimento desse arcabouço doutrinário que eu lhes apresentei, deixa eu te dizer agora o que você vai fazer com isso. Você vai fazer isso, isso, isso. E ele passa então a oferecer prescrições doutrinárias para os seus leitores. Efésios 4, Tessalonicenses 4, Colossenses 3, Romanos capítulo 12. Enfim, em todas essas epístolas a gente vai perceber essa transição que o apóstolo Paulo fez. Que ele faz. E o que é então essa ideia de ética cristã? A ética cristã é o modus vivendi do cristão. É como viver e agradar a Deus. A ética, como ciência, como matéria, lida com o como viver. Diferente da moral, que é o valor expressado pela ética. A ética expressa valores. E esses valores é aquilo que nós chamamos de moral. A ética, então, é esse sistema de valores que nos dizem, que nos ditam, que determina como é que nós devemos viver. Como eu falei aqui no começo, há uma distinção entre a ética vista segundo o ponto de vista das diversas ciências, antropologia, sociologia, filosofia e teologia, e a ética secular da ética cristã. Alguns elementos importantes que fazem parte da nossa ética cristã ou do nosso modo de viver cristão, em distinção daquilo que é chamado de ética secular. Primeiro elemento importante é que a ética cristã, ela é revelada. Ela é fruto da vontade de Deus. Mas a vontade de Deus conforme revelada nas Escrituras. A ética secular, ela será determinada segundo os costumes, segundo a prática. E, portanto, ela será mais subjetiva, mais relativa e sujeita a mudanças na medida em que a prática muda. Na medida em que os valores mudam, a ética também muda no campo da ética secular. Mas na ética cristã, por ser uma ética revelada, por ter a sua origem na revelação das Escrituras, ela é imutável, ela é absoluta, não é relativa como na ética secular. Na ética secular, o que há é uma descrição de valores. Valores esses que são sujeitos a alterações. Na ética cristã, não. A ética cristã ela é normativa. Ela determina como as coisas devem ser.
A ética secular é imanente, ela tem a ver apenas com a existência do homem, pelo homem, mas a ética cristã é transcendente. Ela tem a sua origem no outro, ela vai além da esfera do homem. Ela é objetiva e ela não está sujeita a mudanças. Então a ética cristã, ela procura discutir e definir as questões mais fundamentais da conduta do homem. A pregação do Evangelho, quando produz estas mudanças tão profundas no modus vivendi das pessoas, ela precisa oferecer um norte, uma direção àquele que foi transformado pelo Espírito de Deus. E é precisamente isso que a ética cristã oferecerá. O apóstolo Paulo, ele precisou lidar com problemas éticos que estavam presentes naquelas igrejas. No caso de Tessalonicenses, nesta passagem que nós estamos estudando, ele teve de lidar com os problemas de uma cosmovisão mundana que determinava ali, por exemplo, a conduta sexual daquelas pessoas. Ele vai recomendar àquelas pessoas, aliás, como a gente vê também em Atos capítulo 15, naquela lista de recomendações que eram dadas, que foi dada para aqueles gentios convertidos, recomendar àquelas pessoas transformadas pelo Evangelho que se abstivessem das comidas sacrificadas aos ídolos, se abstivessem de toda forma de idolatria e de atividades sexuais ilícitas. Aqui em Tessalonicenses ele lida com isto. Mas ele precisava lidar também com os problemas éticos ligados ao judaísmo. No judaísmo, os problemas éticos eram diferentes daqueles que estavam presentes entre os gentios. Entre os gentios havia o problema do paganismo e da falta de critério ético para qualquer coisa. As pessoas simplesmente viviam como queriam. Já no judaísmo, existia um padrão ético que, embora encontrasse alguns fatores em comum com o que o Evangelho ofereceria, ele deturpava, ele subvertia o princípio ético através de um sistema chamado, mais tarde, pelos estudiosos de teologia, de legalismo. Esse foi o problema que o apóstolo Paulo enfrentou entre os Gálatas. Aliás, se você quer encontrar nas Escrituras uma epístola onde não há elogios, onde não há docilidade, esta é a epístola aos Gálatas. Se ele lidava com os problemas de uma ética elástica entre os pagãos por um lado, entre aqueles judeus convertidos, ele precisava lidar com a ética engessada que o legalismo impôs sobre aqueles cristãos. Foi Jerônimo que disse sobre Gálatas que ele podia ouvir os raios e trovões daquela epístola. Lutero disse que ela era a esposa dele. Ele dizia que Gálatas era minha Catarina. Eu me casei com ela. Catarina era o nome da esposa de Lutero.
porque é uma epístola que lida com essa questão que é tão fundamental para a nossa fé, mas que tem também na sua órbita essa questão que toca na ética cristã. No caso dos Gálatas, eles estavam sendo influenciados por um grupo de mestres que, depois da saída do apóstolo Paulo, chegou até lá e determinou para eles que Cristo não era suficiente para a sua salvação. Era necessário que eles observassem certas práticas religiosas ligadas ainda ao judaísmo, para que eles assegurassem a sua salvação. E o apóstolo Paulo fica muito zangado com isso. Ele já, não sei se vocês usam essa expressão aqui, ele já chega chegando. Ele chega zangado. Ele começa aquela epístola dizendo que aquilo que estava sendo ensinado ali era um outro evangelho, heteron evangelion. E aliás, se nós encontramos aqui nessa epístola a linguagem mais dura do apóstolo, talvez uma das mais duras na Bíblia, quando ele diz que aquilo que estava acontecendo, esse tipo de pregação, esse tipo de ensino quanto a como se deve viver, era anátema, era maldição. Que seja amaldiçoado quem ensina que pela observância da lei a salvação será conquistada. Então, no Novo Testamento nós temos o apóstolo Paulo, nós temos os apóstolos de forma geral, nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo no lidar dele com os fariseus, pensa neste mundo em que eles estavam, naquela sociedade na qual estavam inseridos, tendo de lidar com vários sistemas éticos diferentes. Por um lado, um sistema mais religioso, que tinha o seu fulcro, pelo menos inicial, ali na revelação, mas que deturpou, subverteu o princípio da revelação de Deus através de um sistema legalista. E temos essa ética elástica, relativista, antropológica, centrada no homem, que estava presente entre os pagãos e os gentios. Então, não era tarefa fácil ensinar os cristãos daqueles tempos. Que bom que nos nossos tempos, né, pastor Cleiton, a gente não tem nada disso. A gente não tem legalistas, a gente não tem relativistas, né, nós não lidamos com esses problemas, não é? Eu penso que o nosso ambiente hoje, ele é tão ou mais desafiador para o cristão, para que ele se coloque dentro de uma ética cristã neste mundo, do que era naqueles dias do Novo Testamento. Relativismo moral, pluralismo, todo tipo de deturpação de valores que talvez nem naqueles tempos se via, nós vemos hoje em dia. A igreja cristã ela tem de lidar com essas questões. Para quem pensa que o estudo da ética é um assunto apenas para quem está estudando teologia, basta você ligar o seu aparelho de televisão e você se verá diante de muitos dilemas que estão acossando as pessoas hoje, e a igreja, os cristãos. Dilemas, dramas que exigem resposta de nossa parte, que exigem a reflexão mais sincera e resposta de nossa parte. E dilemas nos quais nós nos encontramos, que o cristão se encontra hoje. Ou você não tem dilemas morais, ou você, porque
sendo cristão e vivendo neste mundo, não tem de lidar, talvez diariamente, com as questões mais complexas que os nossos tempos e sua moralidade elástica nos impõem. A homossexualidade, o aborto. Um colega hoje, enquanto me dirigia lá para o hotel onde estou hospedado, falava até da pirataria. E há tantas outras questões. Há tantas outras questões que lidam com o nosso modo de viver e agradar a Deus, que impõem de nós o entendimento do que a Escritura estabelece como sendo ética cristã. De modo que nós devemos buscar nela, na Escritura, essas respostas. Nos próximos dias, eu vou trabalhar com os irmãos aquilo que eu entendo ser o principal preceito ético que Deus legou para todos nós. E neste sistema ético que Deus nos legou, nós encontramos respostas para esses problemas aí que eu mencionei para vocês. Esses dilemas e dramas com os quais nós nos deparamos na nossa jornada, na nossa peregrinação cristã, elas encontrarão guarida, resposta, encontrarão princípios que nos auxiliarão a viver e a nos mover neste mundo, que são aquilo que nós chamamos de decálogo, ou de 10 mandamentos. Mas eu ainda não cheguei lá. Eu só estou anunciando para os irmãos que esse texto será o nosso principal texto de estudo, para que a gente consiga se mover, para que a gente consiga compreender qual seja a vontade de Deus para a nossa vida. Para que nós possamos, na linguagem do apóstolo Paulo, viver e agradar a Deus. A razão por que eu quero estudar os 10 mandamentos com vocês nesses dias é porque nele, ou neles, nós temos talvez o principal corpo de valores advindos do próprio Deus. O texto de Êxodo 20 começa falando que Deus falou. Se tem uma frase importante nas Escrituras, tem muitas, esta é uma delas, de um peso enorme. Deus falou, Deus disse, Deus revelou, Deus trouxe para o homem, para a humanidade, através do povo escolhido, do povo da aliança, qual seja a sua vontade para todo homem. Ali então nós temos os valores de Deus. Nós temos aquilo que nós podemos chamar de a moral de Deus. Eu citei aqui a Epístola aos Gálatas. O apóstolo Paulo, ele zangou-se com aqueles irmãos. Eles estavam trocando o evangelho de graça anunciado por ele por um evangelho legalista. O problema de Paulo com a lei é que, pela lei, ninguém pode ser salvo. Ele vai demonstrar isso para aquelas pessoas. Mas ele vai revelar ali um elemento muito importante da lei. Ele vai dizer que a lei é um aio, a lei é um pedagogo, a lei é um professor. Ela expõe, ela revela a absoluta incapacidade do homem de cumpri-la. O homem não pode cumprir a lei para obter a salvação. Mas
na lei, ainda que ela tenha este elemento que deve causar-nos algum tipo de temor e de desespero até, para que possamos nos socorrer da graça de Deus e através dessa graça sermos salvos, na lei nós temos, todavia, este aspecto tão valoroso, que é discernir nela o padrão de Deus para a vida do homem. É um padrão elevadíssimo, é um padrão que está calcado na própria natureza de Deus, numa natureza santa, justa, reta, sem nódoas, sem máculas, sem nesgas, sem nódoas de qualquer tipo. Santíssima. Nesta natureza santíssima, Deus revela-se pela sua lei e estabelece o padrão dele para a vida do homem. E Paulo vai dizer que nós não podemos ser salvos pela observância da lei, mas que ela é um aio, ela nos leva a Cristo, ela é um pedagogo, ela revela essa nossa incapacidade de cumpri-la para a salvação, mas nos leva para o Senhor Jesus Cristo, que tendo Ele cumprido toda a lei, satisfeito todas as exigências de Deus, e se feito sacrifício, expiação por nós, para que a justiça dele nos fosse imputada, declarados assim justos e inocentes em Cristo, para que agora esta lei seja a expressão do nosso modus vivendi, da nossa forma de viver e agradar a Deus. Não como meio de obter salvação, é impossível, mas como um meio de louvar, de agradecer e de expressar amor por aquele que nos salvou. A lei, então, ela terá este papel, o papel de nos levar a Cristo, e o papel de regular a nossa vida, de determinar como nós devemos viver, como o cristão deve viver. Então, cristão, mestre, professor, aluno, a lei de Deus, ela tem um peso e um vigor imensos para a vida cristã hoje. Esta lei, chamada lei moral de Deus, ela deve ser a nossa lei, ela deve ser a expressão do nosso viver. Por isso nós estudaremos a lei de Deus, o Decálogo. João Calvino, Melanchthon também fez isso, mas João Calvino, ele trabalha isso que eu estou tentando expressar para vocês com a maestria que lhe é peculiar, quando ele propõe aquilo que ele chama de tertium usus legis, que é o terceiro uso da lei. Ele vai dizer que a lei, ela serve para refrear o mal, ela serve para punir o culpado, o pecador. Ela tem esse elemento didático, mas ela tem um terceiro uso. Esse tertium usus legis, o terceiro uso da lei de Calvino, é exatamente o que eu propus aqui aos irmãos. É o uso da lei como modo agora de agradar, de louvar a Deus e de honrar o mandato dele para a vida de todo homem. Nós não obedecemos a lei para obter salvação. Isso é impossível. Nós obedecemos a lei porque a lei é a expressão do caráter de Deus. Nós obedecemos a lei porque a lei é a expressão da vontade de Deus para o homem. Nós obedecemos a lei porque nós queremos ser conformados à imagem daquele que cumpriu a lei perfeitamente, Jesus Cristo. É por isso que nós obedecemos a lei, é por isso que nós seguimos a lei. É por isso que nós valorizamos a lei. A lei é a expressão da vontade de Deus para o homem. E na medida em que nós a valorizamos e a seguimos, nós estamos dizendo para Deus e dizendo para os homens que nós estamos abraçando aquilo como sendo o nosso valor.
e que nós queremos nos apropriar daquele valor que está por detrás da letra da lei. Que a moral da lei é a nossa moral. Que a expressão da lei agora será o nosso modo de viver. É isso que Calvino chama de terceiro uso da lei. Ele usa essa linguagem tão bonita de dizer que nós obedecemos por amor. Nós obedecemos por gratidão. Não é mais para obter o favor de Deus para a nossa salvação. Foi por isso que Paulo se zangou com os Gálatas. Não. Nós obedecemos a lei de Deus porque ela é a revelação boa, santa de Deus para a humanidade. E em Cristo nós somos habilitados a cumprir a lei. Quem é que realiza esta obra que nos capacita ao cumprimento da lei? É o Espírito Santo. Aliás, é o que Paulo vai dizer aqui em Tessalonicenses, nosso texto aqui que a gente abriu. Quando ele diz assim, olha, você vai perceber que até o verso 8 ele vai usar a palavra santificação 3 vezes. E aí ele vai dizer, olha, Deus quer a nossa santificação. Não se misturem com prostitutas. Tenha o seu próprio corpo. Aqui a palavra corpo é interessante porque, na verdade, no grego é a palavra vaso, não corpo. É bem provável que ele esteja falando aqui, tenha cada um a sua própria esposa. Mas a nossa tradução saiu por corpo. Talvez por causa do texto de 1 Coríntios. Só um parêntese aqui. Voltando aqui para a ideia de santificação. No verso 8 ele vai dizer que ele nos dá o Santo Espírito. É este Santo Espírito que permite, que concede, vamos colocar melhor, ao homem a santificação. É ele quem santifica. Nós somos feitos santos. Paulo chama o pessoal lá de Corinto de santo. Santos de Deus. Aquilo me dá um ânimo danado. Quando eu vejo aquela igreja, aquele pessoal sendo chamado de santos, eu penso que deve ter esperança para mim também. Mas eles são santos, eles receberam essa condição, porque têm em si a justiça do Senhor Jesus Cristo, então foram separados, consagrados para uma nova vida, e devem agora buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus exige de nós ser santos, porque eu mesmo sou santo. Pedro vai, em sua primeira epístola, vai reforçar, vai realçar este ensino lá do Antigo Testamento. E essa santificação, que é a obra do Espírito na vida do homem, esta sim é um processo, diferente da justificação, que é um ato jurídico, declarativo, imputativo, definitivo. Nós somos justificados de uma vez por todas. Mas na santificação há um processo que envolve crescimento, que envolve desenvolvimento e que envolve cooperação do Espírito e do homem. Nós somos santificados no sentido passivo da palavra, mas também nos santificamos. Não é isso que a Escritura ensina? Que nós precisamos de empenho. O apóstolo Paulo fala de empenho, Pedro fala de empenho para nos vermos imaculados, irrepreensíveis. Essa palavrinha empenho é até interessante, spoudazo, palavra que se repete várias vezes no Novo Testamento, nas epístolas paulinas também, propondo que em nossa vida cristã nós precisamos nos esforçar. Então isso revela essa natureza muito interessante de cooperação que há entre a obra do Espírito de Deus e o nosso próprio esforço intencional para nos despirmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem. Agora, esse revestir-vos do novo homem é nos apropriarmos daquilo que é a vontade de Deus revelada nas Escrituras para a vida do homem. Na lei, nós encontramos a expressão dessa vontade. Então, a santificação é nós nos conformarmos mais e mais com a vontade de Deus revelada nas Escrituras, na sua lei. Vivemos uma vida de obediência à lei. Mais uma vez, não para que sejamos salvos, isso Cristo já conquistou, mas para que expressemos o nosso amor e nosso desejo de nos conformarmos à imagem do próprio Senhor Jesus Cristo. E é o Espírito de Deus quem faz isto.
neste processo. Nós fazemos, o Espírito também faz. Então, para que nós consigamos viver e agradar a Deus, nós dependemos do próprio Deus, pelo Espírito Santo, agindo em nossas vidas, nesse processo de santificação. E Ele não nos deixou soltos, Ele nos deu a sua lei. Ele nos deu nela os parâmetros e os critérios pelos quais nós devemos viver. Então, nós trabalharemos esses dias a lei de Deus. E ela vai oferecer respostas para nós, para muitos desses dilemas éticos que nós enfrentamos. Eu quero ter oportunidade também de trabalhar um pouco com vocês alguns sistemas éticos. Porque, uma vez que esteja claro esse primeiro ponto da lei, da ética sendo o viver para agradar a Deus, e a lei como a expressão desse meio de agradar a Deus, ou o meio para que nós agrademos a Deus, e o Espírito agindo em nós para que isso seja uma realidade. Uma vez que isso esteja claro e bem estabelecido, nós veremos que na fé cristã existem pensamentos distintos sobre como nós aplicamos essa ética cristã, como nós lidamos com os vários sistemas, com as várias possibilidades éticas. Como nós não teremos tempo para estudarmos todas elas, eu vou trabalhar com um pouco mais devagar, mais pormenorizadamente, um desses sistemas éticos que é chamado de hierarquismo. Neste livro aqui você vai encontrar alguma coisa sobre esse assunto, e eu penso que deve ser um dos pontos assim que vai pautar a maneira como nós lidaremos com dilemas éticos que os cristãos enfrentam. Há outros sistemas, também cristãos, mas aí você, fazendo a sua leitura, pode analisá-los e determinar qual deles você entende ser aquele que expressa melhor o ensino das Escrituras.